Entrevista do dia. Nesta semana foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível em todo o mundo. Estima-se que até 2% da população mundial convive com a doença e as projeções não são muito animadoras. Cerca de 112 milhões de pessoas podem sofrer com glaucoma em 2040. Diante desse cenário, é urgente que sejam adotadas medidas que ampliem conhecimento sobre a doença junto à população, que promovam aí também o diagnóstico precoce, especialmente entre o grupo de risco, a fim de evitar complicações, uma vez que o glaucoma é a principal causa de cegueira, como nós já dissemos. Vamos conversar então sobre esse assunto com o médico Luiz Carlos Molinari. Ele é oftalmologista cooperado da Unimed Belo Horizonte e também membro da diretoria da Sociedade Mineira de Oftalmologista. Doutor Luiz Carlos, muito bom dia, obrigado por nos atender aqui na Rádio Super. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Um abraço para você, a sua equipe e os ouvintes. Nós que agradecemos, sem dúvida. Doutor, o que é o glaucoma? É uma doença que a gente não fala muito sobre ela no dia a dia, né? Na realidade, ela é muito temida, sabe? E o pessoal, assim, não tem, às vezes, muita noção do que vem a ser. Essa é uma doença que causa seria uma neurite óptica, se a gente pudesse falar, de uma forma crônica. Então, é uma afecção, é uma doença do nervo do olho. E que, quando você olha para os objetos, o nervo é que leva a imagem para o cérebro. E você tendo um glaucoma, que é a perda das fibras desse nervo óptico, você vai levar uma imagem deficitária, né, uma imagem turva, uma imagem complicada para o cérebro. E um dos fatores mais evidentes, mais comuns, seria você cuidar da pressão intraocular. No caso do glaucoma, que é mais conhecido, né, o glaucoma primário de ângulo aberto. E realmente o mais importante que você chamou atenção é que ela é a principal causa de cegueira irreversível. Isso é muito importante ser detectado porque o paciente normalmente não apresenta sintomas, sabe, Léo? Então, sim, ele não procura a ajuda médica porque ele não sente nada. É muito comum. Então, a gente tem que destacar esse fato. Por exemplo, um paciente que tenha na faixa de 30 anos para frente e que tenha casos familiares ou que seja afrodescendente, que é muito importante, esses fatores de risco. Ele não tem que necessariamente ter um pai, uma mãe com glaucoma, muitas vezes ele nem sabe. A gente atende, às vezes, filhos adotados que não sabem informar, né? É muito comum. Então, o que a gente faz? Acompanhar anualmente, através do exame do fundo do olho e da pressão intraocular, porque você pode fazer uma prevenção bacana nesse nível aí. É muito importante, inclusive, esse trabalho que vocês estão fazendo. Doutor, algum tipo de hábito nosso do dia a dia pode favorecer o surgimento do glaucoma, além desses exames de prevenção, para a gente poder evitar aí qualquer tipo de complicação da doença? Mas nossos hábitos, eles influem para o surgimento do glaucoma? Um hábito que é muito comum, que é muito frequente, é a automedicação. Esse é o chamado, ele causaria o glaucoma secundário. Porque o glaucoma primário, Léo, não tem como. Como a gente falou, é hereditário. Mas aquele que você pode evitar através do uso de um colírio com corticoide, que é muito comum. Às vezes a pessoa tem vai ao médico, é prescrito um colírio de antibiótico com corticoide, por exemplo, uma conjuntivite, ele guarda aquele colírio, ele melhora, mas todas as vezes que ele tem, às vezes, um olho vermelho, lá vai ele pingar aquele colírio. E isso, com o passar do tempo, esse uso crônico, e olha que não é raro, viu? Isso é extremamente comum. A automedicação é extremamente comum, principalmente nesse momento de pandemia, que as pessoas deixaram um pouco de visitar o oftalmologista, principalmente os mais idosos, tem que tomar muito cuidado com a automedicação. Olhar se existe corticoide na fórmula. E outra coisa é também o corticoide pela via oral, que a gente tem várias indicações, no caso de uma artrite reumatoide, de um lúpus, né? Tem várias doenças tratadas pela reumatologia que usam corticoide.
Então, esses fatores de você evitar a automedicação já ajudariam muito. Doutor, o senhor falou da questão de colírios aí com corticoide. Eu não sei se isso teria relação com glaucoma, mas quero aproveitar essa deixa para poder perguntar também sobre outros tipos de colírio que a gente compra ali muito facilmente nas farmácias. E eu lembro que quando eu era mais novo, assim, muita gente lá de casa utilizava para deixar o olho mais branco, mais claro, e aí aplicava todo dia aquele colírio, um até muito famoso do vidro azul. Isso faz mal, esse tipo de medicamento? Com certeza, uma bela pergunta. Faz mal porque se você tiver um vasoconstritor, que a gente fala, o que é o vasoconstritor? O mais comum chama nafazolina, e ele está na maioria desses colírios que causam, vamos dizer assim, o desaparecimento do olho vermelho. A gente brinca muito que você vai conversar com o chefe, né? Então você usa um colírio desse exatamente para você ficar com o olho branquinho. Mas isso deve ser evitado. Você pode usar, sim, lubrificantes ou lágrimas artificiais. Esses são bem indicados. Seriam as chamadas lágrimas artificiais ou lubrificantes oculares. Agora, esses todos, inclusive de rótulo azul que você falou, tem vários. Você tem que olhar na fórmula. Tem nafazolina, ou seja, é um vasoconstritor, então não use. Isso também deve ser aplicado no caso de gotas nasais, que você também pode causar efeitos colaterais. No caso do glaucoma, especificamente, quem tiver a tendência a ter aumento de pressão pode também ter desencadear esse quadro a partir da nafazolina. Mas o corticoide é que é mais temido, deve ser evitado. Mas muito boa a sua pergunta. Nós estamos conversando com o oftalmologista, o Dr. Luiz Carlos Molinari. Ele é um médico cooperado da Unimed Belo Horizonte e membro da diretoria da Sociedade Mineira de Oftalmologia. Dr. Luiz Carlos, agora falando novamente do glaucoma, quais são os principais sintomas? Que de sinal que o nosso corpo dá que eu posso perceber que a pressão do meu olho está alterada? Olha, infelizmente os sintomas são muito fracos, são muito pobres. De um modo geral, quando você sintoma, a doença já avançou muito. Você já perdeu muitas fibras do nervo óptico. O nervo, ele é formado como se fosse uma tubulação cheia de fios. E você vai queimando esses fios, e quando você chega a manifestar uma perda, que normalmente é uma perda chamada de campo visual, você já está há muitos anos perdendo a visão. E você perde a visão periférica com o passar do tempo e você desenvolve uma chamada visão tubular. É como se você estivesse vendo através de um tubo. E aí as laterais, por exemplo, você vai atravessar uma rua, você não vê com facilidade uma bicicleta, um carro, uma moto vindo nas suas laterais. Em linha reta você enxerga muito bem. Mas não assim querendo alarmar e nem desanimar as pessoas, isso já é uma coisa muito evoluída. Assim, a doença já está muito avançada. Para você perder campo visual dessa forma que a gente está falando, você teria na faixa de 10 a 20 anos de doença. Então, veja bem, temos casos na família, vamos começar a olhar esses pacientes, medir a pressão intraocular. Eu volto a lembrar que a pressão intraocular ela só é detectada como fator assim, de agravamento quando é um tipo de glaucoma chamado glaucoma de ângulo aberto. Tem um glaucoma de ângulo fechado que felizmente é menor, acomete menos a população. Esse não vai ter esse tipo de problema relacionado muito à pressão, porque infelizmente você vai ter que combater de outras formas. Queria até lembrar, se você assim, atentar para o fato, os colírios, que são os hipotensores oculares, que são os mais importantes como tratamento. E você tem também laser e também cirurgia. Mas a cirurgia já é para casos mais avançados e piores. Você consegue controlar muito bem, através de colírios, essa pressão. Então, por isso é
tão importante aí o diagnóstico preventivo, né? Fazer aí os exames preventivos para que as pessoas, se suspeitarem de alguma coisa, faça aquele controle ali sempre anualmente. Quem ainda não procurou oftalmologista no ano passado, em meio à pandemia, este ano, a hora é agora, né, doutor? Ô, Léo, eu queria aproveitar o ensejo e dizer também o seguinte, além disso, os pacientes portadores de altas miopias ou altas hipermetropias, são aqueles pacientes que têm os graus dos óculos mais altos, esses têm também maior tendência. E uma coisa que muitas vezes a população desconhece é a chamada síndrome metabólica, essa expressão mais em voga, todo mundo usa, mas aí o paciente chega para a gente, para nós, para o oftalmologista, e fala assim: doutor, eu não tenho caso nenhum de glaucoma na família e estou com a pressão alta, estou iniciando aqui um tratamento para glaucoma, não estou entendendo por quê. Então a gente explica o seguinte, que o portador de síndrome metabólica, mesmo ele não tendo casos nos familiares próximos, ele tem mais tendência a ter o glaucoma e a catarata por conta do colesterol, da hipertensão arterial, dos triglicérides, da cintura abdominal aumentada, todo esse quadro que leva ao diagnóstico de síndrome metabólica. Então, a obesidade e o diabetes, só para a gente lembrar, eles têm um aumento, esses pacientes portadores, né, os obesos e os diabéticos, eles também têm maior tendência de ter glaucoma e de ter catarata também, comparados com a população normal. Isso é importante que você perguntou, né? Quer dizer, sim, você cuidar da sua saúde, de um modo geral, indiretamente você estará evitando ser portador de glaucoma. Isso é um alerta importante. Doutor Luiz Carlos Molinari, oftalmologista. Doutor, a gente tem recebido aqui muitas participações, muitos ouvintes agradecendo e elogiando a entrevista e os esclarecimentos do senhor. Eu quero destacar um ouvinte aqui antes da gente terminar, que é o Renato Júnior. Ele é de Contagem e ele está querendo tirar uma dúvida que não é muito relacionada ao glaucoma, mas que eu achei interessante. Está perguntando o seguinte: se é verdade que coçar o olho muito, várias vezes por dia, ou ler no ônibus realmente faz mal para o olho? Duas belas perguntas, viu, Renato? Muito obrigado. O coçar o olho, eu inclusive, muitas vezes dando aula, um aluno coça os olhos, eu interrompo e brinco: não coce os olhos. A gente fala isso desde a infância, né? Por que você não deve coçar os olhos, Renato? Em duas situações. Primeiro, porque a córnea, ela está logo abaixo da pálpebra, e se você faz aquela massagem, você está massageando a córnea, e a córnea, além de transparente, ela é muito fininha, então ela vai ser moldada por essa agressão exatamente causada pelo seu dedo, né? Que a mão é muito maior do que o olho, é uma desproporção. E outra coisa, você já deve ter ouvido falar em moscas volantes. A mosca volante é aquela coisinha que fica passando, uma teiazinha de aranha, um mosquitinho, que do nada, às vezes você amanhece e está sentindo aquilo, também causa o descolamento do vítreo. O descolamento do vítreo tem relação com essa causa de mosca volante. Mudando de assunto, a outra situação que você falou é em relação a ler no ônibus. Na realidade, nós temos parte da população, independente de ler ou não, a pessoa não consegue nem acessar um celular enquanto em movimento. A gente chama de cinetose. Isso não tem muito a ver com o olho, isso tem a ver com, mais às vezes, o labirinto, né? Com o ouvido. Às vezes a pessoa não consegue fixar e ela pode ter, às vezes, aquele sinal de desconforto, né? E até alguns sentem até náusea. Agora, o ler em movimento, isso há uns anos atrás, a imprensa anunciou muito essa preocupação. Na realidade é o seguinte: se você tiver realmente, vai ter uma condição muito complexa para você ter um problema, vamos dizer, uma freada brusca, aí você está com o seu cristalino focado na leitura, e é como se ele estivesse mais ou menos preso ali para exatamente moldar para você ler bem, é a chamada acomodação. Nesses casos, em alguns clientes, às vezes o movimento mais brusco
pode levar até um descolamentozinho do vítreo. Isso pode acontecer, principalmente num acidente e tudo mais. Mas as pessoas podem ler em paz. Aliás, num país que a gente precisa que o povo leia, né? Sim, é muito sim. importante saber que realmente não faz mal nenhum para a visão. Aliás, assim, faz bem, né, para o nosso cérebro, principalmente nesse momento que a gente está tão angustiado, a solidão, né, que as pessoas estão sentindo em casa. Vamos ler muito, leituras agradáveis, e o olho não gasta, viu, Léo? Bom saber. Renato, a gente pode ler, porque às vezes, assim, vocês, por exemplo, da imprensa, que estudam, que leem tanto, a gente pode ler à vontade com uma boa iluminação, lógico, que é muito importante você ter um ambiente iluminado para você não forçar muito. Outra coisa são as telas, que as pessoas comentam muito, ficam preocupadas. Você realmente tem que fazer algumas pausas, né? Tá certo, mas doutor. você pode usar um lubrificante. Mas é isso aí. Doutor, desculpa, o nosso tempo acabou, nossa, mas a gente tinha assunto para muito mais tempo, viu? Mas eu quero muito agradecer a participação do senhor, do doutor Luiz Carlos Molinari, oftalmologista, cooperado da Unimed BH e membro da diretoria da Sociedade Mineira de Oftalmologia. Muito obrigado, doutor. Léo, eu agradeço e estou sempre às ordens, estarei aqui presente sempre que convocado, tá bom? Agradecemos demais, muito obrigado mesmo.